Vamos falar sobre as eleições municipais de 2024. A movimentação sobre as eleições municipais vai além das articulações entre líderes de partidos e dirigentes que já vislumbram pré-candidaturas a prefeituras e câmaras municipais. Nesse momento, agora, a pauta é voltada para uma mini-reforma eleitoral que começa a ser discutido pela Câmara Federal, como conta o repórter Sátrio Salles. As mudanças na legislação que irá disciplinar as eleições municipais de 2024 começaram a ser desenhadas e o primeiro passo já foi dado nesta quarta-feira, com a decisão da Câmara dos Deputados em instalar o grupo de trabalho composto por 13 deputados para fazer uma mini-reforma eleitoral. O texto com as propostas e alterações das leis eleitorais devem ser apresentadas em 2 semanas para entrar nas pautas do plenário da Câmara e também do Senado. Para entrar em vigência no pleito municipal, a lei precisa ser sancionada com até 1 ano de antecedência do primeiro turno das eleições de 2024. Indicado relator de trabalho do grupo, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, disse que o colegiado vai propor apenas pequenos ajustes e não uma grande reforma eleitoral como em anos anteriores. Uma das sugestões é a ideia de antecipar um pouco o registro das candidaturas para dar tempo de a Justiça Eleitoral julgar a inelegibilidade, autorizar a confecção de material de campanha de candidatos em coligações diferentes e permitir a fixação de cartazes em prédios e propaganda eleitoral nas redes sociais no dia da eleição. Outro ponto que já começou a ser discutido é sobre a contabilização das sobras dos votos para deputado e vereador. O mecanismo causou polêmica na eleição anterior, com questionamentos de candidatos e ex-parlamentares que se sentiram prejudicados pelo cálculo do número de cadeiras feito pela Justiça Eleitoral. De olho nas eleições de 2024 e com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Essa é a parte burocrática do calendário das eleições municipais, jornalista Beto Almeida, que começa a ser definido e que está na pauta tanto do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, quanto do Congresso Nacional, porque tem essas mudanças a serem feitas na legislação que poderão mexer com a aplicação dos recursos públicos direcionados à campanha das mulheres, a cota de gênero também, ou seja, é o lado burocrático, porque qualquer legislação para entrar em vigência no ano da eleição, na eleição subsequente, precisa ser antecipada em 1 ano, ou seja, aprovada. Os deputados federais e senadores têm até o dia 7 de setembro para definir como será esse texto da nova lei e o que virá de mudanças em relação às eleições municipais. Mas, do ponto de vista da movimentação, do pragmatismo, os dirigentes partidários buscam novos filiados. E aqui no Ceará, o Partido dos Trabalhadores amplia o número de prefeitos com vistas às eleições de 2024. Quando a gente fala aí, começando por essa questão desse grupo de trabalho que vai discutir a mini-reforma, você já olha assim, poxa, a gente acabou de passar por uma reforma eleitoral. Mas a gente tem que ver também, acho que a compreensão é muito boa por esse lado, de que a eleição é muito dinâmica. Então isso precisa estar sendo atualizado, inclusive, a partir das experiências verificadas na eleição de 2022. E uma das coisas aqui que citou na matéria, essa questão do registro das candidaturas, porque é muito curto o tempo. E aí o que é que acontece? Não deu tempo de fazer o julgamento de quem realmente estava inelegível, de quem realmente estava pronto para ir para a campanha. Resultado, teve muita confusão nesse aspecto, gente que acabou se tornando depois inelegível, mas gastou dinheiro tendo que fazer confecção de material de campanha. Então esse é um dos pontos realmente que vai ser atualizado, que vai ser melhorado. Você falou na questão das mulheres e das cotas, eles, pelo que eu entendi, eles não pretendem entrar firme nessa história. Isso aí é uma coisa que já está assegurado, a não ser de uma forma menos amena, vamos dizer assim, mas não de retirar esse aspecto, né? O outro é a questão daquela sobra de votos que realmente deu muita
muita confusão. Esse ponto da lei, Luzenor, tem muita gente que se sentiu prejudicada, que não entendeu a aplicação, como é que foi feita a apuração e matemática disso para aplicação do uso das sobras de votos para eleição de deputados e agora também de vereadores. Passando para isso, é claro que você falou, é uma questão realmente burocrática, mas é necessária porque isso tem efeitos práticos. O outro ponto, é claro, é que os partidos já estão trabalhando e trabalhando intensamente. Aquela história, a eleição é só no ano que vem, mas para quem vai ter que organizar as eleições, para quem vai ter que se fortalecer no caso dos partidos, isso, Luzenor, já está acontecendo. É o caso, por exemplo, aqui do PSDB do Ceará, que está tentando sobreviver ainda, é o caso do PDT, que está tentando sobreviver a esse racha, é o caso do PSB, que vai renascer literalmente a partir da entrada aqui do Eudoro Santana, que no sábado assume o comando aqui da sigla num evento que vai ser disputadíssimo na Assembleia Legislativa, inclusive com possível anúncio de filiados, como há expectativas do prefeito de Caucaia, Vitor Valim. É o caso do PT que você falou aí, por exemplo, porque o PT ele está hoje firme em ampliar o número de prefeituras do partido, principalmente, claro, a partir das eleições do ano que vem. Mas para isso ele já está atraindo novos prefeitos. É o caso, por exemplo, da Laís Nunes, que é a prefeita de Icó, que é do PDT, mas já recebeu do CONIN, que é o presidente estadual do partido, Luzenor, um convite de filiação. É uma forma simbólica, um ato simbólico de já estar preparando a chegada da Laís Nunes ao PT. Isso significa que o PT quer sim demarcar seu espaço entre as 184 prefeituras do Ceará, ele que hoje já tem o comando de 34 municípios cearenses. Então, tá aí a largada que a gente diz, que não é nem só uma largada, porque isso já vem acontecendo nos bastidores, mas de forma muito prática, os partidos tentando ampliar seus espaços.